Olá amigos, eu sou o Dr. Marcos Vinícius, psicanalista clínico. Venho até vocês para trazer mais dicas para o seu desenvolvimento emocional. O tema de hoje é sugestões de coisas para você desistir. Sugestões de coisas para você desistir. Esse vídeo é uma complementação, é uma continuação de um vídeo que eu fiz, que é a parte 1, que fala da importância de desistir. Que fala que desistir também é virtude. Aliás, o tema do vídeo anterior a esse é desistir também é virtude. Então, eu trago aqui hoje, nesse tema, sugestões de coisas para você desistir. Vamos falar sobre isso. Mas antes eu gostaria que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevesse agora mesmo. Aí abaixo desse vídeo você vai encontrar a palavra inscreva-se, clique nessa palavra, logo em seguida vai aparecer um sininho, clique também no sininho e clique também no símbolo do joia, tá bom? Também gostaria de pedir a você que vocês fizessem perguntas, compartilhassem também o vídeo nas suas redes sociais, tá bom? E eu deixo aí esse pedido. Vamos então ao nosso tema? Eu trouxe aqui para vocês, pensei em algumas coisas que poderiam ajudar você a desistir. Tá bom? Não quer dizer que você tem que desistir realmente dessas coisas, mas você deve pensar nessa possibilidade, principalmente você que assistiu o vídeo 1 e aprendeu que desistir também é virtude. Então, entre as coisas que eu aqui pontuei, a primeira é: desista da amizade que você só recebe crítica, em que não há empatia e muitas das vezes o que tem é falsidade, ou às vezes até mesmo somente interesse. É incrível como algumas pessoas insistem com amizades dessa natureza, desse perfil, cuja amizade só lhe traz, aliás, não lhe soma, cuja amizade só subtrai. Será que você tem mantido esse tipo de relacionamento, de amizade, onde o outro só te critica, onde o outro não tem nenhuma empatia com você, onde o outro, na verdade, você já percebe que só te põe para baixo? Está na hora de se desistir, não acha não? Está aí uma sugestão, tá ok? Vamos então a uma outra dica na sua listinha de começar a pensar em desistir sobre isso. Mas é para pensar e agir caso você perceba que tem razão o que está sendo falado aqui. Desistir do amor impossível, do amor não correspondido, do amor que você está mendigando, que você está implorando. Está na hora, não acha não? Chega de ficar implorando o amor de alguém. Talvez você já está insistindo muito. Talvez você esteja alimentando um sentimento por outro em que não é correspondido. E você vive na esperança de que um dia essa pessoa vai se apaixonar por você, de que um dia essa pessoa vai gostar de você. Olha, o tempo passa. E isso vai te desgastando, vai te angustiando. Você não vive e o outro está vivendo. Saiba desistir também. No vídeo número 1 eu falo que desistir é uma arte. Então, você saiba de uma coisa: o melhor para você tem que considerar que pode não ser essa pessoa. Então, você está lutando há tanto tempo por um sentimento que não tem chegado a lugar nenhum. É como aquela cadeira de balanço, né? Você balança, balança, mas não sai do lugar. Um sentimento que te balança para um lado e para o outro, mas você não evolui, um sentimento que não te eleva, não é alcançável. Então,
Essa coisa de ficar alimentando um sentimento, mas isso é muito romântico. Pode parecer muito romântico, mas é muito sofredor e não tem fim para isso. Quanto mais você alimentar esse sentimento, mais ele vai crescer dentro de você. Então, talvez já é hora de desistir desse sentimento. Pense bem sobre esse ponto. Vamos a uma outra? Na sua lista de coisas para desistir, vamos então pensar na religião. A religião vazia, sem sentido, sem sabedoria, da religião que você está mais por tradição ou por amizade do que por aquilo que essa religião te acrescenta. Talvez é hora de pensar se realmente você não está se prendendo a um sistema que às vezes é mais opressor do que libertador. A religião, né, você pode muito bem talvez pensar em cuidar mais da sua espiritualidade do que em si da religião. Estou falando da religião que nada soma e que você insiste por uma questão mais de tradição, deve pensar sobre isso. Desista também, uma outra sugestão, do estilo de vida não saudável. É um estilo de vida onde você tem uma alimentação, vamos dizer, nada nutricional, nada que melhore, que contribua com a sua boa forma física, com o seu bem-estar físico. Está na hora de desistir dessa má alimentação e se alimentar de maneira saudável. É interessante quando a gente pergunta para as pessoas, olha, quando a gente fala, você se alimenta bem? Pergunta, né? Você se alimenta bem? A pessoa, não, eu como muito bem. E ela geralmente está se referindo à quantidade de comida, né? E quantidade não é qualidade, né? É bom lembrar que estamos falando de qualidade nutricional, tá bom? Pensa que já é hora de mudar o seu hábito alimentar, talvez seja hora de desistir dessa comida, dessa forma de se alimentar. Pense bem nisso na sua listinha de sugestões para desistência. Uma outra coisa que eu incluí aqui, desistir de uma mentalidade de curto prazo. Tem gente que pensa tudo para aqui e para agora e para já. Só que muitas coisas relevantes na sua vida é uma coisa que vai depender de tempo e vai desprender de tempo. Nem tudo é para aqui, para agora e para já. Você precisa fazer planos também de curto, de médio e de longo prazo. Talvez seja por causa dessa mentalidade imediatista que você talvez tenha também contribuído para algumas desvantagens na sua vida, algumas angústias e algumas inseguranças. Pense realmente nesse investimento também na sua vida de longo prazo. Isso inclui relacionamentos, isso inclui vida profissional, isso inclui tudo, inclusive até o que eu acabei de falar da saúde. Pessoa que come somente coisas não nutricionais, muitas vezes come só pelo prazer imediato. Porque é muito gostoso, porque eu estou com fome e isso é bom. Mas a longo prazo esquece que aquilo ali não vai contribuir em nada e vai trazer doenças para o seu corpo a longo prazo. Entendeu essa questão do pensamento e desistir do pensamento só de curto prazo? Comece a pensar a longo prazo. Eu lembro muito bem que dentro de uma academia, há muitos anos atrás, eu estava malhando em uma determinada academia e um rapaz que tomava anabolizante, eu fui conversar com ele e falei, dentro da nossa conversa, uma questão de amizade, fiquei muito à vontade para falar com ele, o rapaz. E esses anabolizantes, isso aí, você não acha que a longo prazo isso vai te prejudicar a sua saúde? Aí sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, o que importa? Como você disse, isso é lá para frente. Mas agora eu vou ficar bonitão, agora eu vou ter uma libido alta, né? Vou atrair muitas mulheres com o meu corpo. Depois não importa. Quer dizer, esse pensamento dele é um pensamento desse de curto prazo, um pensamento imediatista, que depois vai acarretar provavelmente problemas futuros, né?
Então, outra coisa, outro ponto para acrescentar. Desista de se diminuir, de se apequenar, de se desvalorizar perante os outros. Chega de diminuir-se perante as pessoas. Autovalorização, nada de se depreciar. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, falando de autoestima, que tem gente que quando ela recebe um elogio, ela logo se defende se depreciando. Alguém diz, poxa, como seus cabelos estão bonitos. Aí a pessoa diz, não, bonitos, estão ressecados, quebrados. Ou se alguém fala do cabelo e ela reconhece que o cabelo está bonito, mas ao invés de aceitar, fala assim, não, mas o que adianta um cabelo desse se eu estou gorda, se eu estou assim, ou se eu estou muito magra? O que adianta? Quer dizer, ela dá sempre um jeito de sair pela tangente daquele elogio, daquela admiração. A pessoa está sempre se apequenando, sempre se desvalorizando. Né? E outra forma também de se apequenar, e que você deve desistir, de ficar falando mal de você mesma, né? Se autocriticando no modo geral. Tá? Desista disso, inclui isso aí na sua listinha de desistência. Tá bom? Vamos mais a um. Desista de ficar culpando os outros pelos seus fracassos, infortúnios. Desista disso. De ficar, mas a minha vida é assim, mas é porque meu pai se separou da minha mãe, né? A razão disso que eu sou dessa maneira é porque minha mãe, ela me tratava assim, me tratava assado. A razão por que eu sou assim, né? Porque eu nunca tive apoio da minha família, ou por causa daquela traição que meu marido me fez, ou a minha esposa. Porque eu não recebo apoio dos meus filhos, porque as pessoas só sabem me criticar. Olha, eu não descarto a razão de que motivo de algumas neuroses que muitas pessoas têm são provenientes de outras pessoas que ajudaram a provocar essa neurose, ajudaram a fazer com que essa neurose aparecesse. Sabe, eu concordo que às vezes tem pessoas que foram submetidas a umas experiências, a umas sensações, a uns ambientes ou a uma relação que desencadeou, que a adoeceu, que a prejudicou, enfim. Eu até entendo isso. Não seria um absurdo eu, como um psicanalista, eu não entender que isso de fato tem influência na vida da pessoa. O que eu estou dizendo aqui é que depois que você passa por isso, a permanência dessa neurose, a permanência dessa amargura, dessa situação na sua vida, da consequência dessa experiência ruim, a permanência disso já não é mais problema do seu pai, da sua mãe, de quem te feriu, de quem te decepcionou, do ambiente que você viveu, não. Você nada podia fazer quando você foi vítima disso. Mas agora, o que você faz com isso depende de você. Então desista de ficar apenas com uma postura de passividade, de refém dessas circunstâncias, dessas situações. É hora de superar, é hora de dar a volta por cima, é hora de buscar realmente transcender a essa situação. Claro que às vezes você sozinha, ou sozinho não vai conseguir isso. Talvez precise de ajuda terapêutica, de um profissional, mas começa por essa conscientização. Eu desisto de parar minha vida, limitar e dizer como se não tivesse mais jeito, porque a culpa são dessas pessoas, e viver ruminando isso, repetindo isso diversas vezes, como se eu estivesse condenada ou condenado a isso. É disso que eu estou falando, tá bom? Buscar essa superação e desistir de ficar culpando os outros e o mundo pela sua angústia, pela sua tragédia, pelo seu infortúnio. É hora de seguir em frente, de superar isso. Nem que você tenha que buscar ajuda para isso. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Vamos a mais um ponto aqui. Desista da rigidez ideológica. Às vezes a pessoa tem uma ideia, um pensamento sobre algo,
e ela defende aquele pensamento com unhas e dentes, ela se agarra àquele pensamento e não flexibiliza por nada. Por mais que alguém traga argumentos lógicos, inteligentes, mas mesmo assim ela não abre mão. É uma questão mais emocional do que intelectual. É preciso, às vezes, um pouco mais de flexibilidade. Essa coisa de que eu penso assim, né, e não adianta, ninguém vai me convencer do contrário, não adianta. Olha, isso é muito perigoso. Você deve estar aberto ou aberta para discussão, aberto para um debate e com possíveis, vamos dizer assim, com possibilidade de flexibilizar. Às vezes não precisa abrir mão totalmente da ideia, às vezes precisa ajustar algum ponto nessa ideia, nesse pensamento. Eu sempre digo, considere a possibilidade também de estar errado. Entendeu isso? Então, essa rigidez ideológica, mental, de crenças, de verdade sua, deve flexibilizar. A pior ainda da inflexibilidade é aquela pessoa que chega ao ponto de dizer assim, olha, esse é meu pensamento, não quero nem ouvir a opinião de ninguém, não quero nem ouvir o pensamento de ninguém. Quero nem ouvir. Quer dizer, você nem se permitir ouvir. Escute uma opinião diferente, leia sobre algo diferente daquilo que você pensa. Você precisa ampliar. Às vezes você vai continuar confirmando a sua maneira de pensar, após ouvir uma outra pessoa, após ler outra coisa. Pelo contrário, ele vai até fortalecer a sua maneira de pensar. Mas nada melhor do que o diálogo, do que a abertura para ouvir o diferente. Isso amplia a sua visão, isso pode ajudar você a ajustar a sua própria mentalidade, sua crença, ajustar, e isso vai melhorar a sua qualidade de vida. Mais uma coisa para você desistir. Desista do perfeccionismo. É melhor desistir, porque você já sabe que perfeito não é. E aí isso acaba gerando muito sofrimento e impedindo você também de progredir. Porque você só faz aquilo quando você achar que está pronto para aquilo. A coisa tem que ser muito certinha. E aí nem sempre você consegue esse grau de satisfação. Porque a pessoa que tem o perfeccionismo é assim, nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita. E muitas vezes trava um projeto, trava uma proposta, uma ação dela, não faz o que tem que ser feito porque nunca se sente preparado. É aquele pensamento rígido de que ou eu faço tudo direitinho ou não faço nada. Nada melhor do que você começar, porque assim você vai devagarzinho se aperfeiçoando e você já iniciou, entendeu? Então o perfeccionismo muitas vezes traz problemas na área dos relacionamentos, você não tolera erros de ninguém, aliás, às vezes não tolera nem os seus, quanto mais os dos outros. É hora de ser mais paciente com você mesma e com as pessoas, saber que não existe perfeição, a perfeição não está no âmbito humano, tá bom? Então pega leve com você e pegue leve com as pessoas, tá bom? Desista de ser perfeccionista, ok? Então vamos lá. Um outro item é o que eu vou dar por último. Desista da necessidade de controlar tudo. Tá? Desista da necessidade de controlar tudo. Olha, tem muitas coisas que nós controlamos, depende da gente. Mas muitas coisas não dependem da gente. Então, afrouxe um pouquinho, flexibilize um pouquinho, aceite aquilo que não dependeu de você, sabe? Tem gente que se cobra e se pune por coisas que nem dependia delas. Tá? O tamanho, o grau da neurose. Ora, relaxe, você não controla tudo, às vezes você tem uma hora para chegar num determinado lugar, aí pega o carro, aí se depara com um engarrafamento, tá? Às vezes você tem um plano fez um plano de dar um passeio, naquele dia caiu uma chuva e impossibilitou aquele passeio, ou atrapalhou os seus negócios, uma chuva que caiu, às vezes você estava aguardando uma pessoa
e aconteceu um imprevisto, essa pessoa não veio, você estava contando com um dinheiro que alguém te pagasse e essa pessoa não pagou. São coisas dessa natureza que você não controla. Relaxe. Relaxe em relação a isso e outros pontos que você quer controlar. Ah, o jeito dessa pessoa me irrita. Você não vai controlar isso, o jeito da outra pessoa. Relaxe em relação a isso. Entende isso? Essa coisa de que você não controla certas coisas e ainda se irrita por aquilo que você não controla. Está na hora de desistir disso também. Bom, isso aqui foram algumas sugestões de coisas para você pensar na possibilidade de desistir, tá bom? Isso vai lhe acrescentar saúde emocional, desenvolvimento emocional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.